3, 2, 1, gravando! É você! Novamente aqui para mais uma aula. Hoje o assunto é muito importante. Nós vamos falar sobre a lei de execução penal, execução penal. É complicado dessa lei? Por que, Jorge, é complicado? Se você observar, é uma lei muito extensa, tem um pouco mais de 200 artigos, tem muita coisa que cai em prova que não está na lei, que é jurisprudência. Como que a execução penal envolve liberdade, toda hora está batendo na porta dos tribunais superiores e toda hora chega jurisprudência nova. Assunto muito delicado para fins de estudo. Qual que é o nosso objetivo? Material de apoio. Se você observar, o foco lá é letra de lei. Eu peguei a lei de execução penal, eu fiz a leitura de todos os pontos, eu destaquei as palavras, fiz algumas tabelas, mas as nossas aulas eu vou apresentar para você alguns assuntos que você não vai achar no material da jurisprudência, doutrina, um esquema diferente de ensinar, de explicar. Então é muito importante que você assista todos os blocos de lei de execução penal. Está no seu edital, estude. Se você busca se atualizar, estude também. Então, começando sobre a nossa lei de execução penal, tá aqui, né? Uma foto aqui de um presídio, isso aqui ainda tá bonito. Coisa linda, né? Olha aqui, puxa uma seta e coloca no seu caderno. A nossa pena, ela tem um caráter no Brasil polifuncional, certo? Ela exerce ao mesmo tempo mais de uma função. Puxa uma seta, coloca aí. Ao mesmo tempo, eu quero retribuir o injusto que a pessoa praticou. Ela praticou um crime, matou outra pessoa, cometeu um roubo. Ela vai responder por isso. Eu vou retribuir o mal que ela fez, certo? Tem esse caráter retributivo, mas também uma prevenção. Então, a pena, ela exerce um caráter polifuncional. Lembrando também, anota no seu caderno, a nossa pena, no exercício do ius puniendi, o direito de punir do Estado, o exercício do poder punitivo do Estado, qual é o objetivo com a sanção penal? São as funções que eu mencionei. Mas anota no seu caderno que esse exercício ele acontece, sobretudo, após o devido processo legal. A gente vai estudar no decorrer das aulas sobre questão provisória, definitiva, enfim. Entenda que eu não posso simplesmente prender a pessoa, tirar a liberdade, sem dar qualquer tipo de justificativa, sem motivar o ato, não pode isso. A liberdade é um bem caro, que foi conquistado por meio de muita luta ao longo da história do Brasil e da humanidade, tá bom? Eu quero que você também anote no seu caderno esse esquema. Por prevenção geral, coloque entre parênteses, prevenção geral, ela é dirigida aos membros da sociedade como um todo, aos demais membros da sociedade. Por que os demais, Jorge? Porque a prevenção especial ela é direcionada para a pessoa do condenado. Se você observar, tanto na prevenção geral como na especial, temos uma subdivisão em negativa e positiva, começando pela prevenção geral. No seu aspecto negativo, o que significa, Jorge? Negativo é porque busca contraestimular potenciais criminosos. Ela é dirigida para a sociedade? Então, a sociedade, o sistema se encontra vigente. Se você tentar a sorte na prática delitiva, você vai responder por isso. Então, eu vou contraestimular potenciais criminosos. Tá bom? Totalmente vai acabar com essa vontade, né, em tese. Positiva. O que significa? É para a sociedade. Então, a positiva é demonstrar a vigência da nossa lei penal, certo? Ó, tá vigente. Se fizer alguma besteira, vai recair sobre você uma consequência criminal. Beleza? Já na prevenção especial, que é direcionada para a pessoa do condenado, no aspecto negativo, puxa uma seta, negativo, é direcionado para evitar reincidência. Já no aspecto positivo, é direcionado para ressocializar. Então, o indivíduo que comete um determinado crime, quando ele vai para a cadeia, né, vai cumprir a sanção penal dele, ele tem um objetivo. Olha, eu vou evitar reincidência com você aqui. Você vai refletir, você vai passar para o nosso sistema aqui ressocializador, que a gente quer devolver você para a sociedade, uma pessoa melhor. Beleza? Então, eu tenho esse caráter que eu gostaria que você anotasse no seu caderno. Evitar reincidência e ressocialização no aspecto positivo. Vamos avançar que tem mais informações. Outra coisa, tá? Outra coisa. Coloque uma observação no seu caderno que uma das principais funções da nossa lei de execução penal é a ressocialização, tá? Ressocialização, você vai observar em diversos pontos da nossa legislação que o objetivo central aqui é ressocializar, é devolver para a sociedade um indivíduo melhor do que ele entrou. Vamos lá. Tem mais informação, parte introdutória. Tem muita gente que acredita que a lei de execução penal ela é destinada apenas para aquele indivíduo que vai preso, vai para a cadeia, mas também
ela é dedicada para aquele que vai cumprir também as medidas de segurança, aquele que vai ficar internado. É alguém que pratica um fato, deixa eu voltar aqui, um fato delitivo, mas peraí, uma pessoa que é inimputável, em regra, pode também ser inimputável, não vou aprofundar sobre isso, uma pessoa ali que ela tem um caráter de periculosidade, a gente precisa cuidar dela, tratar dela. Então vale também para o condenado aqui, tá? O preso, e também quem vai cumprir a medida de segurança. Essa medida de segurança, aqui no internado, eu quero que você puxe uma seta no seu caderno, que é a sentença absolutória imprópria, tá? Que é a execução de medidas de segurança. Então, a lei de execução penal ela vai se aplicar ao condenado ou internado. Lembrando que ela tem por objetivo, né, efetivar as disposições da sentença ou decisão criminal. Sentença, decisão criminal. E proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado. Então, muito cuidado com isso, já quebrando uma informação que muita gente não sabe sobre a medida de segurança, que é uma das responsabilidades também, uma das missões da lei de execução penal, que sem dúvida é uma das mais modernas do mundo, né, do planeta, do universo, muito moderna. Jorge, mas aí tem uma coisa que não é aplicado, vai lá, parece umas masmorras, enfim. Mas assim, a lei ela vem com essa finalidade muito moderna, muito avançada. Pode ser arguído também na sua prova a respeito dos princípios aplicáveis à execução penal. Começando pelo primeiro, não vou perder muito tempo não, esse aqui é princípio que se aprende no direito penal, aqui eu vou partir do pressuposto que você já tem uma noção. O primeiro aqui, 2.1, anota no seu caderno, legalidade. Não há crime sem lei anterior que defina e não há pena sem prévia combinação legal. Recorde sobre essas informações, tanto sobre legalidade, já puxa no 2.2, anterioridade, 2.1 legalidade, 2.2 anterioridade. Beleza? Então, olha só, inclusive na lei de execução penal, para a gente colocar muitas informações em prática, eu preciso que tenha uma lei. E essa lei ela precisa ser anterior ao fato que você quer punir. Beleza? Então, muita atenção com isso. Claro que ela vai ter um caráter administrativo, a gente vai estudar sobre isso, que vão, na verdade, exercer uma função secundária, mas a principal é exercida por meio de lei. Inclusive, a LEP, a Lei de Execução Penal, é uma lei, não é um decreto, não é uma portaria. Notou? Eu quero que você anote sobre a legalidade também, que é o item 19 da exposição de motivos da LEP. A LEP ela tem exposição de motivo. Quando foi desenvolvida, foi lá, os artigos, umas informações, para dizer, olha, por que a gente está criando essas informações? Então anota esse item no seu material, que é o item 19 das exposições de motivos da LEP. E deixa bem claro, né, que o que domina o espírito do projeto é para impedir qualquer tipo de excesso e desvio na execução, que vai comprometer alguns princípios do direito penal. 2.3, anota no seu caderno, pessoalidade ou intranscendência da pena. Pessoalidade ou intranscendência da pena. Ninguém pode ser responsabilizado por fato cometido por terceira pessoa. Você costuma brincar em sala de aula, o indivíduo pratica um crime, é muito jovem, sei lá, 22 anos, e fala, vai lá, pai, vai lá, cumprir essa pena por mim, vai lá, é sua, paga que é teu. Coloca, me ajuda aí, quebra essa pra mim, paizão. Não pode, meu amigo, não pode. É pessoalidade de intranscendência, eu não posso passar dele para outra pessoa, aí ficaria fácil. Um crédito. O cara tá endividado, seguinte, vou te dar 50 mil reais, fica preso por mim lá, 5 anos, o cara tem dinheiro, aí que ficaria impune mesmo, né, o sistema. 2.4, individualização da pena. A pena, ela precisa ser individualizada, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto da pessoa que praticou. 2.5, anota no seu caderno, é a humanização. Se você observar ao longo da nossa lei, LEP, na Lei de Execução Penal, ela deixa bem claro diversos pontos sobre o caráter humanitário da lei. Eu não posso uma cela escura. Então tem várias regras, você vai observar ao longo dessas aulas. Então, assim, o princípio da humanização ele vem muito forte na legislação. Lembrando também que ela também tem um outro princípio chamado igualdade, que determina para inexistir qualquer tipo de discriminação relacionada a sexo, trabalho, convicção política, religiosa. Vamos lançar? E por fim, o 2.7. Esse aqui é um pouco... na verdade, assim, o mais importante, que eu acho que faz sentido para a nossa explicação, que é o princípio da jurisdicionalidade na execução penal. Professor, o que eu devo anotar no meu caderno? O que prevalece na doutrina e na jurisprudência? Que a execução penal ela é jurisdicional. Ela é jurisdicional. E por quê, Jorge? Que a intervenção do juiz na execução penal, ela
ela requer a intervenção do judiciário. Então, assim, a lei de execução penal, claro que a gente envolve uma parte assim, a parte administrativa, o diretor do estabelecimento, do presídio, mas ela vem muito forte na parte jurisdicional. Muitos aspectos eu preciso conversar com o juiz. O juiz, você que é o da vara da execução, a gente está pedindo isso e isso. Beleza? Então anota no seu caderno, que ela tem um caráter jurisdicional. Jorge, mas a questão do direito do presídio não funciona para nada? Claro que não. Claro que não. A lei ela vai reservar à autoridade administrativa a decisão sobre pontos secundários da execução penal. Por exemplo, às vezes o horário de sol, cela do preso, alimentação, beleza? Mas em regra ela tem um caráter jurisdicional. O que é estado de coisas inconstitucional no sistema penitenciário brasileiro? Será que existe? O que é estado de coisas inconstitucional no sistema penitenciário brasileiro? Se caísse na sua prova, você conseguiria matar? É o seguinte, estou aprovado? Essa tese significa o seguinte, que existe uma violação generalizada dos direitos humanos, é muita violação, é muita coisa errada, e para corrigir isso, eu preciso a demonstração de interesse e a movimentação de diversos órgãos, todos os poderes, eles precisam agir em conjunto para corrigir essa distorção, essa violação generalizada dos direitos e garantias fundamentais. O exemplo é o estado de coisas inconstitucional, que é o nome dessa teoria, e o sistema brasileiro nosso, ele vive um estado de coisas inconstitucional. Inclusive, essa questão foi arguída na minha prova oral de delegado federal. Eu explanei sobre ela lá, o examinador me olhou, só abaixou a cabeça. Tipo assim, ele abaixou a cabeça sorrindo. Ele falou, pô, cara, esse aí, ó, ganhei. Pô, vai me dar nota boa. Beleza? Anotou no seu caderno? Eu quero que você anote a fundamentação também, porque esse estado de coisa inconstitucional, anota aí, ele está previsto na DPF 347. O STF, inclusive, decidiu que é lícito o Poder Judiciário, se quer na sua prova, impor à administração pública a obrigação de fazer, no que consiste a promoção de medidas ou execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais para efetivação do postulado. Mais uma vez, é necessária uma intervenção conjunta para minimizar essa violação generalizada e sistêmica de direitos humanos. Preso condenado e preso provisório. A lei de execução penal, ela é sentenciado ou sentenciar de forma definitiva. Foi condenado, transitou em julgado, é você, meu amigo, vem cá, vamos lá cumprir sua pena. Mas também, a lei de execução penal, ela é destinada para o indivíduo, ele praticou ali um fato típico, criminoso, mas uma pessoa que tem um problema, né? Uma pessoa que precisa, na verdade, de um tratamento ambulatorial, de modo geral, beleza? Isso é chamada de medida de segurança, que é a sentença absolutória imprópria. Fala o seguinte, eu vou avaliar aqui não é exatamente a sua culpabilidade, é exatamente a sua periculosidade, eu preciso tratar de você. A lei de execução também é aplicável neste caso. Não somente a lei de execução penal, ela se aplica também para o indivíduo que se encontra sentenciado de forma provisória. Como assim, provisório, Jorge? Olha, prisão preventiva, temporária, esses indivíduos também não vão ser incluídos na lei de execução penal? Ou será que eles vão ter um regulamento próprio? Não. Eles estão ali de forma provisória, eles foram sentenciados até que seja decidida essa questão relacionada aí. Tudo bem? Mas isso aqui é tranquilo. Possivelmente você sabia disso. A lei de execução penal é para cumprir a decisão da sentença condenatória definitiva, transitou em julgado, não cabe mais recurso. Mas também aquele camarada que ao longo da investigação, o processo, antes da sentença definitiva, ele foi preso de forma provisória. Digo, preso de forma provisória. Foi temporária, prisão temporária, preventiva, certo? Pegou? Podemos avançar? O internato já falei, que é relacionado à medida de segurança. Aí você vai puxar uma seta, a medida de segurança. Muita gente, inclusive está aqui no parágrafo 2º, no artigo 2º, parágrafo único. Esta lei se aplica-se igualmente ao preso provisório e ao condenado pela justiça eleitoral ou militar, quando recolhido em estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária. Tá aí, a própria lei fala, Jorge, você tirou isso da onde? Sua cabeça? Da doutrina? Não, da própria lei de execução penal. O preso provisório ficará separado do condenado por sentença transitada em julgado. Então, assim, aqui é o objetivo da lei, é uma lei muito moderna. Você que está preso preventivamente, temporariamente, você não foi condenado, porque a regra é responder em liberdade. E algumas pessoas, elas são presas de forma excepcional durante a investigação e processo. Quando?
A pessoa às vezes está tentando obstruir a justiça, está tentando ameaçar a testemunha. Então, para resguardar todo o mandamento, eu penso em fugir. Então, a ideia numa prisão cautelar ao longo da investigação ou processo é com essa finalidade. Beleza? Sobre prisões, isso no processo penal. Aqui, eu parto do pressuposto que você tem uma noção, mas em poucas palavras, a regra é responder em verdade, de forma excepcional alguém pode ser preso, de forma provisória, sentença relacionada a uma prisão temporária, preventiva, é para resguardar o objetivo final, para chegar no final da condenação, ó, foi ele mesmo ou não foi, beleza? Então essa pessoa que vai ficar presa de forma, o preso provisório, no decorrer da investigação, o processo, ele vai ficar aqui separado do condenado por sentença transitada e julgada. Esse aqui já foi condenado. Esse aqui já não tem muita dúvida sobre que ele foi o errado da história. Já esse aqui, a ideia não é exatamente provar você errado, não. Fundadas razões para te manter preso, para a gente tentar chegar até o final do processo e falar, realmente foi você. O preso que, ao tempo do fato, era funcionário da administração da justiça criminal, ficará independência separada, algumas regrinhas também, que eu aproveito o ensejo, que a ideia é para avançar, mas o que eu vejo que tem conexão, já trago para você, para a gente adiantar o assunto. Os presos condenados ficaram separados de acordo com os seguintes critérios. Eu aconselho que você dê uma olhada aqui nesse parágrafo terceiro, porque ele tem muitas informações, tá? Por exemplo, se você observar lá, o camarada que ficar condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, ficar separado. Ele é reincidente, ele cometeu crime em relacionado com violência ou grave ameaça. Ou talvez ele é primário, condenado pela prática de crime cometido com violência ou grave ameaça. Beleza? Então a ideia da lei aqui é fazer uma separação para não ficar misturado. Já caiu em prova isso aqui, tá? Já caiu em prova isso aqui. A lei de execução penal, ela prevê também uma possibilidade de separar, inclusive, a mulher de maior de 60 anos, separadamente, serão recolhidos a estabelecimento próprio e adequado à sua condição pessoal. Os estabelecimentos penais destinados a mulheres serão dotados de berçário, onde as condenadas possam cuidar de seus filhos, inclusive aumentá-los, no mínimo, até 6 meses de idade. Aqui na sua prova, no máximo, até 6 meses. Não, no mínimo, pode ser mais. Os estabelecimentos de que trata o parágrafo 2º deste artigo deverão possuir exclusivamente, aqui não fala preferencialmente, aqui fala exclusivamente, agentes do sexo feminino, na segurança de suas dependências internas. Olha aí, ó, você que está focado para concurso do sistema penitenciário, a mulher ela tem um trabalho específico também, além de outros que ela pode ser aproveitada, tem a atividade fim, mas também tem funções administrativas. Eu tenho um colega que me explicou mais ou menos sobre a carreira. Aí vem uma diferença, a gente aprendeu o que é preso o definitivo e o preso provisório, certo? Mas também existe uma outra diferença, a condenação relacionada à condenação definitiva e à condenação provisória. Qual que é a diferença? Condenação definitiva, anota no seu caderno, é o indivíduo que é condenado por um crime e contra essa decisão não cabe mais nenhum recurso. Inclusive a gente pode falar, transitou em julgado, não cabe mais recurso. Ele foi condenado de forma definitiva e vai agora passar a cumprir uma pena. Já a condenação provisória é o indivíduo que é condenado por um crime e contra esse crime, esse indivíduo, ainda tem uma decisão que vai caber recurso. Então, logo neste caso, na condenação provisória, ainda não transitou em julgado. Beleza? Entendeu a diferença? Aqui eu estou falando do preso provisório. O preso provisório é relacionado à prisão preventiva, temporária, uma prisão cautelar. Aqui eu estou falando de condenação. Condenação, ele foi condenado na sentença ali, naquela sentença. O juiz avaliou, chegou ali, deu uma sentença. Eu tenho alguma diferença. Ele foi condenado, beleza, é você. Mas ele vai poder recorrer, certo? Ele pode recorrer. Chega um momento que vai transitar em julgado, não pode mais recorrer. Então, este é a condenação definitiva. Agora, aquele camarada que está aqui, esse aqui já está aqui, né? Esse aqui ele recorreu, chegou aqui, acabou, vai ter que cumprir. Transitou em julgado. Esse aqui, ele foi condenado. Ele foi condenado, mas ainda cabe recurso. Quando ele está nessa fase e ainda cabe recurso, mas nele já existe uma sentença condenatória, eu vou chamar ele de condenado provisório. Tem o condenado provisório e o condenado definitivo. Esse aqui transitou em julgado, não cabe mais recurso. Esse aqui ainda cabe recurso. Aí surge a seguinte pergunta: será que admite execução provisória? Será que esse indivíduo que foi aqui, esse indivíduo que está aqui, ainda cabe recurso, será que ele já pode começar a cumprir pena, ainda que ele pode recorrer ainda. A situação dele pode reverter no final, na instância superior. Mas será que nessa decisão aqui, ele já pode iniciar, ele já deve iniciar o cumprimento da pena?
o condenado de forma provisória, esse aqui definitivo tem conversa. Já recorreu, agora recorre para o cárcere. E esse aqui? E esse aqui? Como que faz? Sobre este assunto, nós vamos dar um intervalo. Ou melhor, você quer terminar? Fala, professor, fala logo, esse negócio de intervalo. Tá bom, vou matar essa história aí. É bem simples. Olha aqui, nessa tabela você já resolve a parada. Se você quiser travar a tela, fazer uma leitura, eu acho até melhor. Trava a tela e faz uma leitura aí. Tá? Aqui, inicialmente, é possível execução provisória? Ele cabe recurso, ele já pode começar, ele já deve começar a cumprir a pena, mesmo sabendo que ele pode recorrer e falar que não ele é o culpado. Inicialmente tivemos uma corrente que falava, olha, é possível execução provisória. Depois tivemos uma outra corrente, não pode. A Constituição diz, presume-se que é inocente até a sentença transitada em julgado, certo? É o princípio da inocência, ou não, a não culpa. Depois tivemos uma outra corrente um pouco mais recente, 2016 até 2019. Peraí, pode? O Brasil é um dos únicos lugares do mundo aí, planeta, que admite esse tanto de recurso, demonstra que o sistema é ineficiente, ele vai recorrendo, mesmo já condenado, levando em consideração que eu vou discutir nas instâncias superiores mais direito, não fato. Então, assim, pode começar, ele deve começar. Mas surgiu uma nova corrente, que é o que prevalece atualmente, que não é possível a execução provisória da sentença. O réu até pode ficar preso antes do trânsito julgado, mas de forma cautelar, preventivamente, e não como execução provisória da pena, porque ninguém será culpado até o trânsito julgado da sentença penal condenatória. Notou? Inclusive, esse entendimento ele vai se estender não só para as penas privativas de liberdade, aquela que vão cercear a liberdade do indivíduo, mas também as restritivas de direito. Tem até súmula sobre isso, olha aí. A execução da pena restritiva de direito depende do trânsito julgado. Logo, não vou admitir eu, não, né, o juiz, o ordenamento jurídico, de modo geral, a execução provisória, quem foi condenado para uma pena restritiva de direito. Não vou mandar ele para a prisão, mas vou restringir o direito dele. Peraí, cabe recurso? Então espera, eu preciso do trânsito julgado. Para encerrar a aula, vou mostrar para vocês a estrutura da lei de execução penal. Até agora, foi uma revisão dos principais aspectos dessa parte introdutória. Mas está aí, a nossa lei de execução penal, ela possui 9 títulos, ela possui, em tese, 205 artigos, o último lá é só bobeirinha, mas eu coloquei até o 204, que é a informação útil para você. Mas, em tese, ela possui uma vasta quantidade de artigos, beleza? São 210 artigos, 9 títulos, é muito extensa a lei. Para fins de prova, o título mais importante é o título 2. É o campeão em prova. Os demais eles são cobrados de forma esparsa, é um ponto ou outro. O que eu vou fazer para você? Nos próximos blocos, eu vou selecionar nessa sequência, tá? Às vezes eu vou para cá, eu volto, mas de uma forma didática, de uma forma progressiva, para você entender toda a lei de execução penal. Os principais aspectos. Já no material de apoio, ele já vem nessa sequência da lei. Pode ser? Posso aguardar você? Uma frase aí para a gente encerrar a aula, para você refletir um pouco. Qualquer dúvida você já sabe, manda no nosso Instagram, manda no nosso grupo fechado, a gente está aqui para ajudar e estamos juntos e aguardo você no próximo bloco.